Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, mais uma semana começando hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. O Assunto Federal já está no ar com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming aí do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. A gente abre esse giro de notícias com economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou hoje com a imprensa aqui na porta do Ministério em Brasília e comentou a postura do Brasil sobre possíveis taxações feitas pelos Estados Unidos. Vamos ouvir. O governo tomou a decisão de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas, não em anúncios que podem ser mal interpretados, revistos. Então o governo vai aguardar, né, decisão oficialmente, antes de qualquer manifestação. E o Brasil recebeu na última sexta-feira à noite mais 111 repatriados dos Estados Unidos. 16 pessoas desembarcaram em Fortaleza, mas nenhuma pediu abrigo, segundo o governo federal. Em Confins, 10 repatriados solicitaram abrigo temporário. Os demais seguiram viagem por conta própria. Mais informações com Dilson Santa Fé. O governo federal trouxe de volta ao país nesta sexta-feira, dia 7, mais 111 brasileiros repatriados dos Estados Unidos. A chegada ocorreu em Fortaleza, no Ceará, e Confins, Minas Gerais, com assistência médica e suporte psicossocial. O grupo tinha 28 famílias, 71 homens sozinhos e 12 mulheres desacompanhadas, entre elas uma gestante. 12 crianças estavam entre os passageiros, incluindo uma com autismo. A operação contou com o apoio dos governos do Ceará e de Minas Gerais. Em Fortaleza, 16 pessoas desembarcaram, mas nenhuma pediu abrigo. Em Confins, 10 repatriados solicitaram abrigo temporário, os demais seguiram viagem por conta própria. Uma equipe médica realizou 173 atendimentos, incluindo consultas psicológicas e assistenciais. As queixas mais comuns foram dor de cabeça, crise hipertensiva e necessidade de apoio emocional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Esse é o lema da campanha Feminicídio Zero, que já está invadindo o Carnaval Carioca. Estefânia Lima tem as informações. O Carnaval do Rio de Janeiro será palco da campanha Feminicídio Zero. De acordo com o Ministério das Mulheres, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial desse tipo de crime. No Sambódromo da Sapucaí, faixas, painéis e adesivos nos banheiros vão conscientizar sobre a violência contra as mulheres. Também haverá distribuição de materiais informativos aos foliões. Além da Sapucaí, a ação se estende para as quadras das escolas de samba. As mensagens da campanha reforçam que o carnaval deve ser um espaço livre de assédio e violência e também incentivam os homens a ajudar a combater o problema. Para mais informações sobre a campanha Feminicídio Zero, acesse o site gov.br/mulheres. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Vamos lá, seguindo aqui no Giro de Notícias, a Carteira de Identidade Nacional já foi emitida por 20 milhões de pessoas. O novo documento ajuda a reduzir fraudes, melhorar cadastros e facilitar a oferta de serviços à população. Lucília Araújo explica. 20 milhões de brasileiros já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional. O documento unifica o número de identificação pelo CPF, que passa a ser o mesmo registro nacional em qualquer estado. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, o objetivo da unificação é reduzir fraudes, melhorar cadastros e facilitar o acesso a serviços públicos em áreas como educação e saúde.
O governo federal já está desenvolvendo um sistema de infraestrutura pública digital para integrar os serviços públicos. De acordo com o MGI, esse sistema vai utilizar a base de dados da nova carteira e a identificação em meios digitais a partir do gov.br. Para crianças com até 12 anos incompletos, a validade da nova carteira é de 5 anos. Já entre 12 e 60 anos incompletos, o prazo para a troca do documento aumenta para 10 anos. Após os 60 anos, a identidade tem validade indeterminada. Mais informações podem ser acessadas em gov.br/identidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E saiu um balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o número de migrantes que vieram para o Brasil em 2024. Gente a beça, hein? Foram quase 195 mil pessoas, por motivos diversos. Dilson Santa Fé traz mais detalhes para a gente. Mais de 194 mil migrantes foram registrados no Brasil em 2024. Os venezuelanos lideraram a lista de abrigados com um número superior a 94 mil pessoas. Outros estados da América do Sul também se destacaram com pedidos de acolhimento em território brasileiro e juntos representaram mais de 51 mil registros no ano passado. Esses dados estão na 8ª edição do Boletim da Migração, divulgado pela Secretaria Nacional de Justiça, Senajus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Reuniões familiares, estudo, trabalho e investimento estão entre os motivos que levaram pessoas de outras nacionalidades a solicitar abrigo no Brasil. Os pedidos para cumprir missão religiosa, fixar residência em fronteiras e receber ajuda humanitária também são considerados no levantamento. O boletim também apresenta um panorama das comunidades brasileiras no exterior, baseado em dados do Ministério das Relações Exteriores. Até 2023, aproximadamente 5 milhões de brasileiros viviam fora do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E olha essa informação que bacana, hein? Uma pesquisa da Fiocruz Bahia revela que o Bolsa Família ajudou a reduzir a mortalidade de beneficiários com transtornos mentais. Claudimário Carvalho. Um estudo da Fiocruz Bahia revelou que o Bolsa Família reduziu a mortalidade de pessoas com transtornos mentais. A pesquisa analisou 70 mil beneficiários que, após uma internação psiquiátrica, passaram a receber o auxílio. O resultado mostrou queda de 7% na mortalidade geral e de 11% nas mortes por causas naturais. A pesquisadora Camila Bonfim explicou que a melhora na renda permite uma alimentação mais completa e acesso à saúde, o que reduz as mortes por doenças preveníveis como problemas cardiovasculares e respiratórios. O impacto foi ainda maior para mulheres e jovens. Entre as beneficiárias, a mortalidade por causas naturais caiu 27%. Já entre adolescentes e jovens de 10 a 24 anos, a queda chegou a 44%. O estudo aponta que o benefício aumenta a segurança financeira, melhora a nutrição e fortalece redes de apoio, tido como fatores essenciais para a saúde mental e a qualidade de vida. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E vamos de turismo agora. O Brasil atraiu 360 milhões de dólares em investimentos estrangeiros só no ano passado, com destaque para os segmentos de transportes, cultura e lazer. Lademir Filipim tem os detalhes. O setor de turismo no Brasil registrou uma alta dos investimentos estrangeiros em 2024 e atingiu a marca de 360 milhões de dólares. O valor representa um aumento de 40% em relação a 2023. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo com base em informações do Banco Central. Nos 2 últimos anos, o país acumulou um total de 617 milhões de dólares em divisas externas ligadas a atividades turísticas. O segmento de transportes apresentou o melhor desempenho ao longo do último ano, com 157 milhões de dólares em investimentos diretos. Logo em seguida, vem o setor de cultura e lazer, que recebeu uma injeção financeira de 139 milhões de dólares.
No ano passado, o Ministério do Turismo lançou um guia durante a Feira Internacional de Turismo realizada na Espanha. O objetivo da publicidade era estimular a participação estrangeira no setor nacional e apresentar ao mundo as oportunidades de negócios oferecidos pelos projetos turísticos do Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E olha, logo mais 5 da tarde, o presidente Lula acompanha aqui em Brasília a entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização para mais de 4.000 municípios. A Thaísa Vitória está aqui ao meu lado, tem mais detalhes. Boa tarde para você, Thaísa. Do que trata esse prêmio, hein? Oi, gente. Boa tarde, Luciano e ouvintes. Então, olha só, esse prêmio ele faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que foi criado aí em 2023 para garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras até o fim do 2º ano do ensino fundamental. Esse compromisso também tem foco na recuperação das aprendizagens das crianças do 3º, 4º e 5º anos que foram afetadas pela pandemia da Covid-19. A meta nacional, segundo o governo, é assegurar que até 2030, 80% das crianças sejam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental. Então, gente, esse prêmio reconhece as iniciativas bem-sucedidas nesse sentido. Os gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal premiados são aqueles comprometidos com as metas de alfabetização dessas crianças na idade apropriada. Então, ao todo, 4.187 municípios vão receber o selo em 3 categorias: ouro, prata e bronze. O evento está previsto para começar daqui a pouquinho e a gente transmite ao vivo no satélite e aqui no portal Rádio Gov. Se você quiser ouvir ou baixar esses áudios completos depois, vai estar tudo lá também, em radiogov.ebc.com.br. Volto com você, Luciano. Valeu, Thaísa. A gente vira e mexe, fala aí desse Compromisso Nacional Criança Alfabetizada aqui quando a gente abre o Comunica BR, né, das cidades e tal. Aí a gente vai citando as cidades que aderiram a esse compromisso, que é uma adesão voluntária. E é bom ver que 4.187 municípios já aderiram e vão ganhar prêmios. Então a gente está acompanhando. Vamos seguindo aqui com o nosso assunto federal em Brasília, 4h13. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Como é que está o tempo aí na sua cidade nessa segundona? Vamos saber na previsão do tempo para todas as regiões do país com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé Alves. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no Planalto Central, segunda-feira com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital brasileira, os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade do ar varia de 95% a 55%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital do agronegócio, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 100% a 40%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, com céu nublado e tempo chuvoso. Na primeira capital do Brasil, a temperatura oscila de 24 a 32 graus. A umidade do ar vai de 95% a 60%. São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, comemora mais um ano de vida com clima nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na cidade, às margens do Ribeirão Cachoeira, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100% a 70%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem céu encoberto com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Na cidade de clima equatorial, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 97% a 75%. Em Pau d'Arco, no Tocantins, que comemora aniversário, com céu encoberto por muitas nuvens e pancadas e chuva isoladas. Construída à margem direita do rio Araguaia, a cidade apresenta temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100% a 80%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, céu encoberto com chuva. Na Pauliceia, a temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100% a 40%. Tiros, em Minas Gerais. Celebra aniversário com céu encoberto e sem previsão de chuva. Na cidade localizada no Alto Paranaíba, a temperatura mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 50%. Região Sul. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Na capital gaúcha, os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 40 graus. A umidade do ar marca de 80% a 30%. Em Curitiba, no Paraná, céu nublado com chuva fraca. Na capital ecológica do Brasil, a temperatura mínima é de 16 e máxima 32 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 35%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, Pau d'Arco, no Tocantins e Tiros, em Minas Gerais, que completam mais um ano hoje. Vamos abrir aqui o Comunica BR para saber então destas cidades. Pau d'Arco tem no Maranhão, tem no Piauí, tem também no Tocantins, a cidade com o mesmo nome. Então vamos falar aqui de Pau d'Arco do Tocantins. Lá tem o Largo da Vargem Limpa, a Praia da Fofoca, a Capela da Serra do Avião. Olha, curiosa, a gente quando vê umas histórias curiosas vem contar aqui, porque a gente gosta de contar história, né? Então, lá a Serra do Avião é conhecida porque um avião bimotor caiu lá nos anos 50, e aí o pessoal começou, lá na Serra do Avião, lá na Serra do Avião, ficou o nome da Serra do Avião. Hoje ela é usada por desportistas, aventureiros igual Zé Alves aí, e também religiosos. Tem até uma marcha lá religiosa que passa pela Serra do Avião. Paisagem dizem que é linda lá do Rio Araguaia, e aí eu lembrei do turismo, e aí fui ver aqui no Comunica BR, tem 2 empreendimentos turísticos cadastrados lá no Cadastro. Você sabe que para atuar oficialmente no segmento de turismo, você tem que ter o registro no Cadastro. E aí o setor privado, não só essas empresas de turismo, mas o setor privado como um todo em Pau d'Arco do Tocantins, recebeu aí 16 milhões e 400 mil reais em créditos produtivos via bancos federais no ano de 2024. Tem também São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, forte na agricultura. No ano passado foram 142 milhões de reais em financiamentos para a produção agropecuária e 2 milhões e 500 mil reais em contratos via Pronaf aí para aquele pessoal da agricultura familiar, né? Tiros, em Minas Gerais. Eu fui procurar um sinônimo de tiros, né? Que a gente só pensa de bala, né? Tiro é bala. Não, mas tem 2 sinônimos curiosos. Tem grande êxito e coisa sensacional. Aí eu falei, eu tenho que falar isso para os moradores lá de Tiros, né? Só que a história de Tiros é essa que a gente pensa mesmo. O nome surgiu numa confusão lá entre garimpeiros e militares no rio Abaeté, né, junto com um córrego lá que chegava até esse rio, tanto que o córrego ficou conhecido como Ribeirão dos Tiros. Foi muita confusão lá, tiro para tudo quanto é lado e ficou. E a cidade acabou virando Tiros.
Hoje a agropecuária é bem forte lá. Olha só, pra você ter uma ideia, em 2024 o governo federal mandou 251 milhões de reais para financiamento da agropecuária, o agronegócio, né? E os pequenos agricultores familiares também contaram aí com a sua parte, 12 milhões e 500 mil reais em contratos via Pronaf. Você ainda vai ouvir aí no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h20. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista. Os desafios da preservação do patrimônio histórico e cultural para garantir que a memória e a identidade do Brasil sejam protegidas para as futuras gerações. Foram temas da entrevista com o presidente do IPHAN, Leandro Grais, para o jornal Brasil em Dia, do canal Gov. Durante o bate-papo, ele falou para a jornalista Vanessa Leda sobre as medidas emergenciais adotadas após o desabamento ali do forro do teto da Igreja São Francisco de Assis, em Salvador. Você ouve agora a entrevista completa. Presidente, vamos lá. Antes desse ocorrido, dessa tragédia que ocorreu ali na Igreja de São Francisco de Assis, o IPHAN ele já estava realizando ali vistorias, fazendo projetos de restauração no local. Como que estava esse trabalho? Como que o trabalho mudou agora? Quais foram as medidas tomadas após esse incidente, presidente? Exatamente, Vanessa. Essa igreja foi tombada em 1938. Desde então, o IPHAN acompanha este importante bem cultural que tem uma simbologia e tem uma beleza muito grande. E sempre houve investimentos, tanto na manutenção, também na restauração. Recentemente, de 2023 para cá, quando do início do nosso governo, foram 3 iniciativas muito importantes. Uma delas foi o restauro dos azulejos, tanto da igreja quanto do convento. E aí muitas pessoas podem pensar, mas os azulejos são essenciais para a estrutura? Sim, porque se eles se degradam, a estrutura também fica comprometida. Tivemos a atuação do IPHAN junto com a Defesa Civil de Salvador no tratamento do pináculo, que corria o risco de cair, inclusive gerando riscos às pessoas que ali estavam. E por fim, no ano passado, nós contratamos o projeto para o restauro. Como toda obra, a gente precisa antes ter um projeto executivo, e foi isso que o IPHAN contratou, um investimento de R$1.200.000, somando-se aos azulejos, que foram mais de R$4 milhões. Só no governo do presidente Lula nós tivemos já mais de R$5 milhões investidos nessa igreja. E estávamos sim acompanhando. O IPHAN tem a sua fiscalização em todos os estados. Cada ano a gente elege uma quantidade de bens, os nossos servidores vão lá, fiscalizam, vistoriam, e essa igreja tinha o nosso acompanhamento. Essa tragédia lamentável que nos tirou uma vida, e inclusive precisa aqui ser dito, né, que a gente tem também toda uma atuação agora nesse acolhimento das pessoas que foram vitimadas, da família da Júlia, que é a nossa solidariedade mais uma vez. Nós também temos alguns encaminhamentos técnicos e administrativos que foram tomados pelo IPHAN. Em primeiro lugar, uma comissão especial para cuidar dos encaminhamentos dessa igreja, tanto do ponto de vista da apuração, do levantamento administrativo de todas as documentações, como também do encaminhamento da ação emergencial que será contratada essa semana para o escoramento, a estabilização do imóvel, a limpeza do local e também a análise dos materiais. E logo adiante, uma ação mais robusta para recuperar essa igreja por inteiro e devolvê-la à população, e é isso que todo mundo espera. A gente vai trabalhar nesse aspecto também. Certo. Agora, o IPHAN ele enfrenta diversos desafios aí, né, para poder manter a conservação, porque o Brasil é um país enorme, com uma riqueza imensa, e que são igrejas, por exemplo, essas que são datadas de muito tempo, né, presidente? Conta pra gente, assim, quais são os maiores desafios do IPHAN? O monitoramento contínuo, os investimentos, o governo está querendo aumentar esses investimentos? Conta pra gente. O IPHAN hoje tem no seu escopo de preservação mais de 1.200 bens tombados como patrimônio cultural brasileiro. É importante dizer, Vanessa, que embora os bens sejam tombados, o proprietário, a proprietária de cada um deles é o primeiro responsável pela sua manutenção. Nesse escopo nós temos bens que são de propriedade privada, particular, cidadãos, cidadãs, alguns são de empresas, entidades, tem também alguns que são bens públicos, de prefeituras, governos estaduais e até do próprio governo federal.
Então, esses mais de 1.200 bens tombados, que vão desde obras de arte até conjuntos urbanos inteiros, como Brasília, Ouro Preto, Olinda, Salvador, São Luís, entre outros, estão ali no nosso escopo de preservação. Significa que o IPHAN tem que investir permanentemente em todos eles? Não. O IPHAN, assim como também os órgãos de patrimônio estaduais e municipais, tem esse papel de acompanhamento, fiscalização, orientação. E eu digo, se não fosse o IPHAN, nos seus 88 anos de existência, boa parte do nosso patrimônio material estaria já demolido, não existiria. Porque essa atuação é uma atuação muito delicada, muito cuidadosa. Em termos de investimentos, também nós fazemos, sim, claro. Inclusive, neste governo, nós estamos aí chegando a um valor de mais de 740 milhões de reais no novo PAC para a contratação de 144 obras e 105 projetos executivos. Fora outras ações, inclusive algumas emergenciais que o IPHAN tem feito com o seu próprio orçamento. Eu nem estou dizendo aqui do orçamento do patrimônio imaterial, que também foi retomado neste governo, para apoiar, incentivar os chamados bens imateriais, como a capoeira, o carimbó, o frevo, o maracatu, o ofício das baianas do acarajé. Temos também o patrimônio arqueológico, que passou agora a ter uma atenção muito especial da nossa gestão. Então, esse repertório de patrimônio cultural ele é muito vasto. Agora, é importante também salientarmos que a Constituição determina à União, Estados e municípios a tarefa de preservação do patrimônio cultural. Então, é uma matéria concorrente. Precisamos que os estados e municípios estruturem as suas gestões de patrimônio, tenham as suas fundações, secretarias, departamentos, porque o IPHAN não vai sozinho preservar. É o IPHAN, é o estado, é o município e, acima de tudo, a sociedade, incluindo também a participação do setor privado, que no Brasil ainda pode investir mais, sem dúvida nenhuma, no patrimônio, seja através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, mas também de outros instrumentos que permitem tanto o patrocínio incentivado, que é adiantamento de impostos, abatimento na tributação, mas também os próprios recursos que algumas empresas podem investir, entendendo que o patrimônio é importante para todos. Gera renda, gera desenvolvimento, gera oportunidades para o país. Pois é, quando a gente fala de patrimônio, aí que dificulta ainda mais, né? Tem todo um processo para uma restauração de um patrimônio. São várias etapas, né, presidente? Desde o diagnóstico de possíveis falhas ou problemas estruturais até a execução das obras. Explica um pouco para o telespectador como é esse trabalho que vocês fazem. Restaurar já é uma iniciativa que vai ao encontro de uma situação em que o bem se encontra não muito boa, ou seja, o bem já está degradado. Mais eficiente que a restauração é o que a gente chama de conservação. Trazendo para a nossa realidade, é como na nossa casa. Se, por exemplo, você detecta que na parede tem ali um mofo, ou então tem uma dilatação que pode ser por causa de um cano, é melhor você tratar logo do que depois aquele cano estourar e você ter, inclusive, um prejuízo maior. No patrimônio é da mesma maneira. Nós precisamos investir cada vez mais em manutenção, conservação. E aí digo, em especial a partir dos próprios donos, proprietários desses imóveis e o IPHAN orientando. O restauro, ele também acontece. Então, para isso, é preciso ter projetos. Como também quando a gente vai reformar a nossa casa, a gente contrata um arquiteto para fazer o projeto. No patrimônio, antes de fazer as obras, nós temos os projetos. São projetos de natureza muito técnica. Em alguns casos, não é só a estrutura do imóvel, nós temos também os chamados bens integrados a eles, ou os bens móveis, como obras de arte, painéis, pinturas. As igrejas, por exemplo, têm muitos bens integrados no Brasil e tornam, inclusive, essas obras de restauro um pouco mais caras. Não são obras muito baratas. Portanto, o investimento no patrimônio, ele precisa também ser alavancado no Brasil. E a gente tem visto isso no nosso governo, que ampliou os investimentos, mas a gente também precisa fazer uma discussão mais ampla. Quanto que os estados e municípios têm aplicado? Quanto que a gente consegue dispor de outras fontes orçamentárias para cuidar daquilo que é importante para o povo brasileiro. Existe, Vanessa, um projeto que tramita agora na Câmara dos Deputados, está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para a criação do Fundo Nacional do Patrimônio Cultural. A exemplo do que acontece nos países, nós queremos ter um fundo que viabilize ações tanto em bens tombados no nível federal, mas também estadual e municipal. Como temos o Fundo de Saúde, temos outros fundos que financiam a política pública. Precisamos entender que patrimônio cultural é uma política pública também e que tem que gerar essa corresponsabilização entre os entes federativos e, acima de tudo, da sociedade, que é a principal guardiã do patrimônio. Leandro, como é que está aí no Brasil, assim, construções semelhantes como a Igreja de São Francisco de Assis que estejam, digamos assim, em risco? Vocês têm uma lista, um plano para priorizar a fiscalização e a restauração de construções que tenham aí mais
mais algum risco estrutural mais que outros, por exemplo? Sim, o IPHAN realiza anualmente as suas fiscalizações. O IPHAN é um dos órgãos mais capilarizados, mais presentes do território brasileiro. Nós temos 27 superintendências que estão aí nas capitais de cada um dos estados e mais 37 escritórios técnicos em cidades históricas, como Ouro Preto, como Olinda. Nós temos escritório técnico do IPHAN, por exemplo, lá em Piranhas, em Alagoas. São cidades que têm ali uma riqueza cultural muito grande. E nesses escritórios, bem como através das superintendências, o IPHAN realiza a fiscalização, visitando esses bens, visitando esses imóveis e identificando as suas necessidades. Muitas vezes até autuando os proprietários para que eles tomem providências rapidamente, de forma a evitar tragédias como a que a gente viu, infelizmente, em Salvador. Então, o IPHAN tem sim um mapeamento. Parte desses imóveis também são alertados em relação ao papel da Defesa Civil. A gente comunica a Defesa Civil para que ela também identifique ali a necessidade de interdição em alguns casos. Então, é um trabalho conjunto. Mas digo, é fundamental que a própria população, em especial os proprietários desses imóveis, indiquem ou cuidem quando perceberem que há riscos eminentes, que há riscos ali evidentes. Portanto, uma tarefa difícil, porque muitas vezes até é desgastante a gente tem que chamar a atenção ou autuar um proprietário, mas é também uma forma não só de preservação do patrimônio, mas das próprias vidas humanas que ali residem ou trabalham nesses imóveis. Portanto, o IPHAN faz sim a fiscalização, nós temos um mapa, nós temos ali um acompanhamento, um sistema, inclusive, que é o Fiscalis, é um sistema interno do IPHAN, onde todas essas informações são alimentadas a cada fiscalização dos nossos técnicos. Ouvimos a entrevista com o presidente do IPHAN, Leandro Graz. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E agora a agricultura familiar. A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, vai contar com alimentos da agricultura familiar. Vamos saber como é que será o boletim COP30 Amazônia. Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. A Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30, irá utilizar alimentos da agricultura familiar na produção das refeições que serão oferecidas aos participantes do evento em novembro desse ano. No Brasil, a agricultura familiar emprega mais de 10 milhões de pessoas, representando 67% dos postos de trabalho no campo. No Pará, estado sede da COP, são aproximadamente 300 mil agricultores familiares, de acordo com a Secretaria da Agricultura Familiar do estado. Além do cardápio internacional, que é tradicional nas conferências, o conjunto de restaurantes e quiosques na COP30 Amazônia terão ofertas de alimentos veganos, vegetarianos, sem glúten e sem lactose, além de alimentos permitidos pela lei islâmica e pelo judaísmo. A gestão brasileira trabalha para que a variedade desses cardápios possam ser construídos a partir de insumos da agricultura familiar. E, é claro, a culinária amazônica também estará contemplada em Belém, como informa Nilza de Oliveira, diretora de operações da Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil do Governo do Brasil. Nós vamos ter uma cozinha regional. Isso não tem a dúvida. A gente quer trabalhar com os produtos, sabe? A cestaria, pirâmica manajoara. Porque assim, essa hospitalidade, ou seja, que os países nos receberam, ou seja, pegava o tapete e a história dos caras, estava lá, estampado na parede, entendeu? E a gente quer fazer a mesma coisa, a gente trabalhar a parte do artesanato amazônico, trabalhar com flores tropicais, certo? Trabalhar com os frutos, açaí, cacau, outros frutos da Amazônia, entendeu? Com práticas sustentáveis que reduzem as emissões de gases do efeito estufa e promovem a preservação de ecossistemas, a agricultura familiar colabora comprovadamente com a mitigação das mudanças do clima, tema central da COP. Assim, a decisão de utilizar alimentos da agricultura familiar dialoga com a expectativa de que o cardápio da conferência em Belém esteja alinhado com os compromissos de enfrentamento à mudança do clima. Soberania alimentar e nutricional foi um dos temas do G20 Brasil no último ano e acompanhará as agendas do BRICS e da COP neste ano no Brasil. A cúpula do BRICS acontece em julho, enquanto a COP30 será em novembro, em Belém do Pará. Com informações da COP30, Lucas Lefa. Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov.
Achei super legal essa coisa aí da alimentação, da agricultura familiar na COP30, né? Porque essa conferência, ela representa uma grande oportunidade, né, para o Brasil demonstrar aí não só a questão da liderança global na luta contra as mudanças climáticas, mas também trabalhar nessa ideia de desenvolvimento sustentável, que é uma ideia que existe muito no Brasil, antes de se chamar de desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando naturalmente disso, né? E a especialista aí falou de açaí, cacau, eu lembrei de castanha do Pará, que, né, internacionalmente é chamada castanha do Brasil. Tudo isso vai ser servido aí nas alimentações. E quando a gente fala de oportunidades para o Brasil, a gente não está falando só de oportunidades para o Brasil como entidade ou como governo, mas também falando das empresas particulares, né? Esse é um dos papéis do governo, abrir portas aí e mercados para empresas particulares. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de um outro exemplo disso aqui no assunto federal. Mas seguindo aqui na nossa temática do COP30, alimentos orgânicos que serão servidos aí nas refeições da COP30 remetem à agricultura sustentável. Então, empresas deste setor agrícola podem desenvolver e mostrar na conferência tecnologias e práticas que aumentam a produtividade, reduzem os impactos ambientais, e os estrangeiros veem com muito bons olhos isso, né? Tem a questão do turismo sustentável, que busca minimizar os impactos ambientais e sociais e pode gerar financiamentos para a produção agropecuária. Bom, tem uma situação bastante ampla. Tem também a questão da bioeconomia, né, que utiliza os recursos biológicos para produzir alimentos, materiais e energia. E aí um vasto campo de oportunidades para empresas de diversas áreas também mostrarem o seu potencial lá na COP30. Com certeza isso está tudo dentro do planejamento deles e a gente vai falar muito disso ainda esse ano aqui, hein? Assunto Federal. Para Rebeca Andrade. O Brasil é ouro no halterofilismo. Dayana Medeiros. 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. E a gente fala agora da modernização e expansão da infraestrutura de aeroportos regionais. O programa Ampliar pode gerar 5 bilhões de reais em investimentos para 100 aeroportos. Vamos ouvir no Direto do Planalto. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. O Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais, o Ampliar, uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos, vai modernizar e expandir a infraestrutura de aeroportos regionais no Brasil. Segundo o ministro Costa Filho, o objetivo é promover o desenvolvimento econômico e a integração nacional. Esse programa Ampliar é o maior programa da aviação regional da história do Brasil. É um programa que vai fazer nos próximos 5 anos o equivalente a mais de 100 aeroportos requalificados, que passarão por reformas, como também novos aeroportos pelo Brasil, sobretudo com o olhar da aviação regional. Como é que funciona? Hoje eu quero publicamente agradecer ao Tribunal de Contas da União, que foi muito importante nessa construção desse programa que nós anunciamos no final do ano passado. Na primeira etapa serão 50 aeroportos e a segunda etapa mais 50. Segundo o ministro Costa Filho, as empresas responsáveis pelos aeroportos terão suas concessões ampliadas, graças ao trabalho em conjunto com o Tribunal de Contas da União. Hoje a concessionária, por exemplo, a AENA ou a Zurich ou outras concessionárias tem até, por exemplo, 2040 de concessão, até 2040. A gente vai autorizar mais 5 anos essa concessão, sem passar por um processo licitatório, vai ter a prorrogação validada pelo Tribunal de Contas da União, isso vai valer, por exemplo, 100, 200 milhões. E no lugar disso voltar para o erário público, esses recursos vão direto para obras e reformas nos aeroportos brasileiros. Então, a concessionária vai fazer o investimento privado e, mais do que isso, enquanto durar o período da concessão, as concessionárias vão cuidar também do aeroporto. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destaca que nos últimos 2 anos, o setor portuário teve um crescimento tanto no investimento público quanto no investimento privado. Ao longo desses últimos 2 anos, nós estamos fazendo o maior volume de investimentos da história do setor portuário brasileiro. Você tem uma ideia, em
4 anos do governo anterior, foram investidos 6 bilhões e meio de reais em investimentos privados no Brasil. Em 3 anos do governo do presidente Lula, nós vamos investir a iniciativa privada, o setor produtivo, mais de 40 bilhões de reais. Ou seja, em 4 anos anterior, 6 bilhões e meio. Agora, em 3 anos, mais de 40 bilhões de reais. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, esse volume de investimentos públicos e privados são provas do atual momento de crescimento da economia brasileira. E o que é que isso significa? A reestruturação dos portos públicos brasileiros e privados, a importância que o Brasil tem na agenda do desenvolvimento mundial, e esses investimentos têm cada vez mais ajudado o agronegócio brasileiro, que no ano passado teve uma produção de mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Na primeira etapa do programa, o foco será em 50 aeroportos situados na Amazônia Legal e no Nordeste, em regiões com maior déficit da infraestrutura aeroportuária. 2 no Acre, 15 no Amazonas, 11 no Pará, 4 em Rondônia, 1 no Tocantins, 7 no Mato Grosso, 3 no Maranhão, 1 no Piauí, 3 em Pernambuco, 3 na Bahia, alcançando cerca de 3,4 bilhões de reais em investimentos. De Brasília, Pedro Rosa. Você ouviu Direto do Planalto. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço. E a gente começa o Momento Serviço com educação. As escolas têm até o dia 17 de março para inscrever seus alunos na maior Olimpíada Científica do Brasil, a OBMEP 2025. Estefânia Lima tem as informações. Escolas de todo o Brasil já podem inscrever os alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. A competição é a maior Olimpíada Científica do país e reúne mais de 18 milhões de estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. As inscrições devem ser feitas pelas escolas até o dia 17 de março no site obmep.org.br. As provas acontecem em 2 fases. A primeira fase será no dia 3 de junho e a segunda fase no dia 25 de outubro. A OBMEP premia alunos com medalhas e certificados e os vencedores nacionais podem participar de um programa de iniciação científica com bolsa de R$ 300. Os professores também serão premiados na edição de 2025. A divulgação dos aprovados na segunda etapa será em 1º de agosto e o resultado final está previsto para 22 de dezembro. Para mais informações, acesse obmep.org.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E o Ministério da Educação lançou um guia para fortalecer a área de coordenação pedagógica. Claudimar Carvalho dá esse serviço para a gente. O Ministério da Educação, o MEC, lançou hoje um guia de apoio para coordenadores pedagógicos. O material tem o objetivo de fortalecer a liderança nas escolas e auxiliar na aplicação de diretrizes do programa Escola das Adolescências. O guia foi elaborado pelas especialistas Tereza Pérez e Roberta Panico. A apresentação está disponível no canal do MEC no YouTube. A iniciativa integra o eixo de desenvolvimento profissional do programa, que busca aprimorar a experiência nas escolas nos anos finais do ensino fundamental. A nova política educacional prevê suporte técnico e financeiro para escolas e prioriza instituições com maior vulnerabilidade social. O objetivo, segundo o MEC, é tornar a escola mais acolhedora e alinhada às realidades dos estudantes e, assim, melhorar o aprendizado e reduzir as desigualdades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E a menos de um mês do Carnaval, a Anvisa faz um alerta aos foliões. O uso de algumas pomadas para modelar, trançar ou fixar cabelos podem trazer riscos à saúde. Muitos desses produtos estão irregulares no mercado. Por isso é preciso atenção, hein? De São Paulo, Adriana Natali. Nos últimos 2 anos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cancelou a autorização de cerca de 1.500 pomadas para modelar cabelo e criou regras mais rígidas para esses produtos. As medidas reduziram o número de casos de irritação ocular, mas os dados de monitoramento da saúde mostram que o risco de eventos ainda existe. Segundo a Anvisa, as ocorrências indicam que os problemas graves estão relacionados a produtos irregulares. Por isso,
isso alerta para que as pessoas redobrem a atenção no uso de produtos cosméticos, como pomadas para modelar, fixar ou trançar cabelos. Uma das recomendações da Anvisa é que o usuário leia o rótulo do produto e siga as orientações do fabricante. Além disso, em casos de irritação no couro cabeludo ou nos olhos, lavar rapidamente com água corrente e, se não houver melhora, que a pessoa procure um serviço médico. De São Paulo, Adriana Natália. Olha só, pessoal, a lista de pomadas autorizadas está no site da agência, gov.br/Anvisa. E você aí, já recebeu ligações indesejadas? Quem nunca, né? Eu, nas últimas semanas, recebi umas 500. Pois é, a Anatel oferece serviço de bloqueios para essas chamadas. Nos últimos 2 anos e meio, olha que absurdo, foram bloqueadas 185 bilhões de ligações indesejadas. Luciana Colares de Holanda explica como funciona esse serviço. O telefone toca, você atende e a pessoa do outro lado da linha desliga. Ou então, houve uma mensagem gravada com propagandas e serviços que não te interessam. Essas ligações indesejadas têm tirado o sossego dos brasileiros. É muito chato, tá ali no corre-corre do dia a dia e aparece alguma ligação indesejada. A gente bloqueia, coloca no spam e às vezes aparece. Então assim, é bem constrangedor e fica te incomodando no dia a dia, né? Eu recebo pelo menos umas 6 a 10 cada período, de manhã e no final do dia. Aí a minha forma de lidar com isso é que meu telefone hoje ele nem toca se for um número que eu não conheço. Eu, por exemplo, como profissional da saúde, eu não sei se é um paciente que está ligando ou não, acabo de deixar de atender algumas ligações que possivelmente possa ser de algum paciente, né, que eu não tenho esse número salvo, então acaba sendo, vamos dizer assim, um saco, porque eles ligam praticamente 10, 15 vezes ao dia. Para ajudar o usuário a tentar se livrar dessas ligações abusivas, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, oferece diversas ações. Uma dessas medidas é a plataforma Não Me Perturbe. O consumidor entra no site nãomeperturbe.com.br, se cadastra de graça e, após 30 dias, passa a não receber mais ligações de diversas empresas de telemarketing cadastradas nessa plataforma. A Anatel também possui uma ferramenta que identifica ligações inconvenientes. Pela página qualempresameligou.com.br é possível consultar o número de telefone e dados das empresas que incomodam os consumidores com ligações frequentes. E agora a agência deve implementar mais um serviço, como explica Cristiana Camarati, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel. Estamos a ponto de implementar um sistema que chama-se Origem Verificada. O que é esse sistema? A partir do momento que seu telefone toca, se for uma empresa, ela vai aparecer a logo da empresa, uma verificação em que nós estamos garantindo que de fato é essa empresa e o motivo pelo qual a empresa está ligando. Cristiana Camarati afirma que essas medidas têm dado resultado. E desse período de junho de 22 até dezembro de 24, nós percebemos uma redução significativa das chamadas inoportunas. Cerca de 185 bilhões de chamadas deixaram de ser realizadas. Isso significa que cada brasileiro ou brasileira deixou de receber em seu celular cerca de 910 chamadas durante esse período. Empresas que descumprirem regras de telecomunicações podem ser multadas pela Anatel. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o Brasil abriu mais de 300 mercados internacionais para exportação nos últimos 2 anos. Eu falei que a gente ia contar com a história do como é que o governo abre portas para empresas particulares. Bom, para dar suporte direto a exportadores brasileiros que desejam acessar esses mercados, o governo federal lançou uma plataforma. É o Passaporte Agro. Márcia Fernandes conta pra gente essa novidade.
ovos e pescados para Cuba, camarão para a Austrália, vísceras para o Chile. Desde 2023, o Brasil abriu mais de 300 novos mercados para a exportação de produtos nacionais. Só em janeiro deste ano, foram 25 novos mercados abertos. Com isso, além das exportações tradicionais, como carnes e grãos, o país passou a vender itens como gergelim, uvas, sementes e açaí em pó. E para ajudar os produtores a conquistarem esses novos mercados, o governo federal lançou o Passaporte Agro. O objetivo é facilitar o acesso dos produtos brasileiros aos mercados internacionais recém-abertos. Para isso, a ferramenta oferece detalhes importantes para efetivar essa exportação, como a lista de possíveis compradores e quais as regras para que os produtos passem pelas alfândegas. É o que explica Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. São informações como fazer um registro de um produto, qual é a lista dos principais importadores daquele produto, quais são as tarifas aplicadas, quais são os preços praticados no mercado doméstico, nesse mercado que a gente recém abriu. Então, tudo isso para que a gente possa gerar esse interesse nos nossos exportadores e assim a gente efetivar essas oportunidades e não só abrir os mercados, mas que a gente possa dar aqueles primeiros passos para que os exportadores possam ter interesse em acessar os mercados. O Wallace Ferreira é engenheiro agrônomo da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Para ele, o Passaporte Agro traz diversas vantagens, como, por exemplo, facilitar que o produtor se adeque às normas internacionais. Mas, além disso, aumenta a possibilidade de exportar outros produtos em outros mercados. A grande vantagem aí para os associados da ANEC, os exportadores brasileiros de grãos, está na possibilidade de diversificar mercados. Então, com o Passaporte Agro, fica mais fácil identificar e acessar novos destinos para nossas exportações, o que amplia aí a oportunidade de negócio. O Passaporte Agro ele representa um passo importante na modernização do nosso comércio exterior agrícola, o que promete aí tornar nossas exportações mais eficientes e competitivas no cenário global. A plataforma do Passaporte Agro vai ser atualizada à medida que novos mercados forem abertos e será disponibilizada inicialmente para as associações que representam setores produtivos. Reportagem Márcia Fernandes. A ferramenta Novo Celular Seguro ultrapassou 100 mil alertas de bloqueio. A plataforma já contabiliza quase 2 milhões e 500 mil cidadãos cadastrados em todo o país. Estefânia Lima volta com essas informações. O Celular Seguro, um aplicativo gratuito do governo federal que permite ao cidadão comunicar o furto ou o roubo de seus celulares, ultrapassou a marca de 105 mil alertas de bloqueio. Desses, quase 50 mil registros foram por roubo e aproximadamente 35 mil por furto, de acordo com as informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lançada em dezembro de 2023, a plataforma já conta com quase 2 milhões e 500 mil usuários cadastrados. A mais recente atualização introduziu o modo recuperação, que oferece ao usuário 2 tipos de bloqueio, total ou apenas da linha telefônica e das contas vinculadas às instituições parceiras. Essa última opção permite o retorno do aparelho roubado, furtado ou extraviado à rede de telefonia, tão logo seja instalado um novo chip. A segunda fase do recurso prevê o monitoramento de novos chips em celulares bloqueados. A medida vai auxiliar a polícia na recuperação dos dispositivos. Desde a atualização, o modo foi ativado 2.880 vezes e 4.399 bloqueios totais foram realizados. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E uma última oportunidade para você. O governo federal oferece qualificação em comércio exterior para o CAD Único. Claudimário Carvalho tem os detalhes. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, firmaram um acordo para oferecer qualificação profissional a inscritos do CAD Único. A iniciativa foca o comércio exterior e visa facilitar o acesso ao mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo. O acordo assinado pelos ministros Geraldo Alckmin e Wellington Dias permitirá que beneficiários do CAD Único participem de programas como Raízes Comex, que amplia a inclusão de pessoas negras no setor.
A parceria se alinha ao programa Acredita no Primeiro Passo, que incentiva a inclusão produtiva e o trabalho formal. Estudos do MDIC indicam que empresas exportadoras pagam melhores salários e geram mais empregos. Com essa iniciativa, o governo busca conectar pessoas de baixa renda a essas oportunidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde pra você, pros ouvintes da Rádio Gov. A gente vai falar muito de educação hoje na Voz do Brasil, viu, Luca? Gosto muito. É, assunto que interessa pra todo mundo, né? Certeza, né? O governo federal está lançando hoje, num evento que vai ter a participação do presidente Lula e tudo mais, o selo nacional do compromisso Criança Alfabetizada. O governo lançou, Luciano, já há mais tempo, esse compromisso Criança Alfabetizada, que é para chamar os estados e municípios a aderirem à ideia de que todas as crianças têm que saber ler e escrever com competência até o 2º ano do ensino fundamental. 100% dos municípios brasileiros aderiram a esse compromisso, que por si só já é um grande feito, né? A ideia de todos unidos em torno da alfabetização das crianças, que foi uma coisa que ficou muito prejudicada pela pandemia. Então, daí que surgiu a ideia desse compromisso. O governo federal também ajuda com assistência técnica, financeira para os municípios. Até junho do ano passado já foram mais de R$1 bilhão em recursos repassados para isso. E aí hoje, então, o presidente Lula está lançando esse selo, que é uma espécie de reconhecimento para as melhores práticas, reconhecimento para as gestões municipais e estaduais que tiverem bom desempenho nisso. O selo é ouro, prata e bronze, né? E aí cada um vai receber ali o seu. A gente vai fazer essa cobertura, o lançamento vai ser daqui a pouco, às 5 da tarde. E a gente vai ter uma entrada ao vivo da Graciele Bittencourt na Voz para contar tudo isso pra gente. Beleza. A gente vai ter também uma matéria sobre o guia que o governo federal lançou, o Ministério da Educação lançou, sobre o celular em sala de aula, o celular nas escolas, que agora está proibido, né? Exato. Boa parte das escolas do país está voltando às aulas hoje, outra parte voltou na semana passada, e o governo lançou então esse guia para orientar toda a comunidade escolar sobre como lidar com essa história da proibição dos celulares em sala de aula. Dá tempo de mais uma, Luciano? Claro. Vamos ter também entrevista hoje na Voz do Brasil com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, porque essa semana vai acontecer aqui em Brasília um grande encontro do governo federal com prefeitos de tudo quanto é canto desse país. Os prefeitos vão estar por aqui para serem atendidos pelo governo. Vai ter estande de vários ministérios, de vários órgãos públicos, autarquias. Isso tudo foi organizado pela Secretaria de Relações Institucionais, então a gente vai conversar com o ministro Alexandre Padilha logo mais para saber os detalhes disso tudo. Isso na Voz do Brasil. O assunto federal vai estar lá nesse encontro, hein? Vai estar lá, vamos ter assunto federal sendo apresentado diretamente de lá, né? Em parceria aqui com o estúdio. Exatamente. Vai ser muito legal. Não contavam com nossa astúcia, hein? Fica de olho que o prefeito da sua cidade deve estar por aqui, viu? Legal, Mari, até às 7 horas na Voz do Brasil. Eu e você em todas as rádios do país, Luciano. Daqui a pouquinho. E agora as últimas notícias. O governo federal começou hoje mais uma operação de retirada de invasores em terras indígenas. Dessa vez a operação expulsa criminosos da terra indígena Araribóia, no Maranhão. Essa é a 7ª operação de desintrusão desde 2023. O objetivo, segundo a Casa Civil, é expulsar desmatadores, grileiros e outros criminosos que atuam ali na região. Atuam ilegalmente, né? Com certeza. Terra indígena Araribóia, no Maranhão, passando então por esse processo de desintrusão. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulga amanhã, dia 11, a 2ª convocação para os cursos de formação do CPNU, é o Concurso Público Nacional Unificado. Além da convocação, candidatos dos blocos 1 a 7 poderão acessar as segundas listas provisórias de classificação. Os novos convocados terão só os dias 11 e 12 de fevereiro, também conhecido como amanhã e depois, hein? É amanhã e depois
para confirmar a participação na área do candidato no site sesgranrio.org.br. E estamos chegando ao final de mais um Assunto Federal. Voltamos amanhã às 4h. E eu espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.